glória, e ouve as palavras que lhe acolhido, e que ele enviou para afrontar os teus filhos. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém, meneia a cabeça contra ti. Amém? Glória a Deus, vamos começar sentado. Isso é maravilhoso, né, irmãos? E é um dos seus caminhos. Vou deixar aberto aqui, irmãos, para a gente poder acompanhar. Então, o objetivo geral, irmãos, da nossa lição no final é asseverar que o Senhor ouve a oração dos que o temem. Olha que coisa mais linda. Então, hoje, no final dessa escolinha, no final dessa consagração, lá às 16 horas, que eu e você possa sair aqui nessa manhã com essa garantia, que o Senhor ouve a oração dos que o temem, dos que o buscam, dos que confiam nele, tá? Então, essa lição vai trazer luz, ainda mais luz ao nosso coração e mais fé, para que a gente possa orar com ousadia, buscar o Senhor com ousadia, sabendo que Ele está no controle. Mesmo quando achamos que Ele não está, mesmo achando muitas vezes que já está tudo, né? Vamos supor, caminhando para a ruína. Mas Deus prova que Ele ainda é conosco e que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? A nossa introdução, irmãos, diz assim: o reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. O seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. Ele fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus. A partir da destruição dos ídolos de Judá, reestruturou todo o sistema religioso, o que culminou num grande avivamento para o povo de Deus. Amém? Então ele começou a reinar, irmãos, com 25 anos. Ele começou a reinar. E lá no comecinho, né, ele já diz assim: no primeiro ano do seu reinado, a palavra de Deus diz, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês do seu reinado, o que ele fez? Abriu as portas do templo. Ele tinha um exemplo muito ruim. Os irmãos viram que a nossa revistinha deu um salto, né, bem grande. O último rei que nós estudamos foi o reinado de Joás. Depois a gente foi para o cativeiro, né, do reinado do norte. E aí a gente entrou aqui no reinado de Ezequias, né? Então a gente pulou 4 reis até chegar no rei Ezequias. E quando ele entra nesse cenário, irmãos, o pai dele foi um rei muito mau. Muito mau, muito mau. O nome do pai dele, cadê o nome do pai dele aqui? Eu esqueço. Acás. Ele foi um rei que colocou até os filhos dele para ser sacrificado aos ídolos, irmãos. Quão mal o pai de Ezequias foi. Ele foi um homem idólatra, ele foi um homem ruim mesmo. Então, Ezequias, ele não teve um exemplo ali dentro da sua casa, né, junto com o seu pai, de buscar ao Senhor, de seguir a casa de Davi, de temer a Deus, de confiar a Deus. Não, irmão, o exemplo foi o contrário. Matou seus irmãos, né, sacrificando aos ídolos, se voltou para a idolatria, fez o que era mal aos olhos do Senhor, achou melhor fazer comunhão com os inimigos para que pudesse ter paz no seu reinado, né, e não buscar ao Senhor. Mas mesmo assim, quando Ezequias subiu ao trono com 25 anos de idade, um homem formado, ele com o seu coração temente, voltado para a casa de Davi, a primeira coisa que ele fez no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, irmãos, foi abrir as portas da casa do Senhor e começar uma reforma que foi muito bela, foi muito linda, né? Que foi dividida a história da vida de Ezequias. Não houve ninguém antes dele dessa forma, desde os tempos de Davi, né? E depois ele também não haveria de vir. Olha que coisa mais linda, irmãos. Então isso quebra um pouco aquela história, né? Filho de peixe, peixinho é. Nós sabemos que não. Quando o homem se volta para Deus, quando o homem se arrepende dos seus pecados, irmãos, e olha para a palavra do Senhor e busca Deus, a vida dele é transformada, né? A vida dele é totalmente restaurada e curada. E através de Ezequias, ele trouxe essa restauração para todo Judá, irmãos. Olha que coisa mais linda, amém? Então ele reinou por 29 anos. Depois de Salomão, foi o rei mais rico ali que existiu na história de Israel.
vemos que depois que aquela terra virou samaritanos, houve toda aquela contenda que nós estudamos na lição anterior. Mas ainda assim havia muitos ali de Israel. E Ezequias ele falou assim, vai lá e chama todos eles para participar dessa reforma, ok? Então vamos continuar aqui, irmãos, o primeiro tópico. O justo reinado de Ezequias. Vamos ler 2 Crônicas 29:3? Eu acredito que os irmãos, claro que os irmãos têm conhecimento, né? Não sei se vão estudar agora aqui nessa lição, mas 2 Reis, 2 Crônicas e Isaías vai também trazer a história de Ezequias, tá? Então é muito importante a gente ler, irmãos, os contextos relacionados com a lição, para que a gente possa ter uma luz maior no assunto. Porque quando nós lemos em 2 Reis, nós vemos assim, bem por cima, né? Parece que ele se dedica mais ao reinado do norte. E quando nós lemos 2 Crônicas, a gente vai ver assim, se eu não me engano, foram 4 capítulos em 2 Crônicas, né? Se eu não me engano, falando dessa passagem do rei Ezequias. Foi o 29, o 30, o 31 e o 32. Isso mesmo, né? Então, 2 Crônicas vai falar um pouquinho mais detalhado a respeito dessa grande reforma. E Isaías também, né, irmãos? Onde vai falar ali sobre a vida de Ezequias. 2 Crônicas 29:3. Quem achou pode ler. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. O justo reinado de Ezequias, irmãos, começou dessa forma. No primeiro ano e no primeiro mês, ele colocou no seu coração abrir as cópulas do Senhor e as reparar. Ele estava querendo dizer assim, eu quero reparar a adoração à única e verdadeira Deus em Judá. Amém? Então foi esse o reinado de Ezequias, quando começou o reinado de Ezequias. Tópico subtópico 1. Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém. Reuniu sacerdotes e levitas e lhe propôs uma nova aliança com Deus. 2 Crônicas 29:4-11. Esta aliança incluiria uma reforma radical no comportamento e na espiritualidade do povo. O rei mandou destruir os altares pagãos, reabrir as portas do templo, restabelecer as ofertas, os sacrifícios, restituir os ofícios sacerdotais e ainda celebrar a Páscoa. A despeito de tudo isso, o que mais se destaca nas atitudes de Ezequias é que ele se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, 2 Reis 18:6. Assim o rei Ezequias tinha um coração disposto a fazer a vontade de Deus no reino de Judá. Por isso ele reuniu sacerdotes, demais levitas e lideranças para reconhecer o verdadeiro estado pecaminoso da nação. 2 Crônicas 29:4-11. Ezequias tinha um coração quebrantado e por isso foi um reformista. Amém? Olha essa frase, irmãos, que o comentarista deixou para nós. Ezequias tinha um coração quebrantado e por isso foi um reformista. Nós somos os da reforma. Nós somos, irmãos, aqueles que não se conformam, ou seja, não se molda ao modelo que o mundo impõe para nós. Nós somos os protestantes ainda, que protesta contra o pecado, que protesta contra a idolatria, que protesta contra tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Né? Então, o comentarista diz assim, ele tinha um coração quebrantado e por isso foi um reformista. E nós temos um coração quebrantado? Nós ainda estamos sendo realmente os reformistas, os protestantes? Como que está o nosso coração? Nós estamos nos quebrantando perante a face do Senhor? Por isso que no início da lição eu falei, meu Deus, cristocidência pura, né? Essa lição no dia de hoje, né? No dia que o Senhor preparou para que nós jejuássemos esse dia na presença do Senhor. Quebrantando o nosso coração. E quando nós quebrantamos o nosso coração, assim como o rei Ezequias fez, irmãos, acontece uma reforma. Automaticamente, o Senhor vem e opera um milagre. Quando nós nos quebrantamos na presença do Senhor. Quando nós buscamos ao Senhor. Quando nós nos empenhamos a fazer aquilo que depende de nós. Ou seja, nos humilhar perante a Deus. Clamar, orar, chorar, buscar. Não com as nossas forças, mas sabendo que Deus é poderoso para trazer um grande avivamento na nação. E Ezequias, ele orou por isso, por um grande avivamento na nação. E aconteceu, porque aquele que clama ao Senhor, a resposta é certa. É o nosso objetivo, que nós precisamos, nessa lição, asseverar que o Senhor ouve a oração dos que o temem. E Ezequias temeu o Senhor, e Deus respondeu a ele. Amém? Vamos ler, irmãos, aqui em 2 Reis mesmo, só rapidinho.
tinha dado a Moisés. Então, olha o que nós precisamos fazer para começar uma reforma. Olha o que nós precisamos fazer para começar, né? Pedir que Deus trabalhe. Primeiro, confiar no Senhor. Ezequiel, primeiro de tudo, perdão, irmãos, no versículo anterior, no versículo 4. Ele removeu tudo que era contrário à vontade de Deus. Ele começou, vou tirar os altares idólatras, vou quebrar as colunas sagradas, vou derrubar os postes sagrados, vou tirar a serpente de bronze que fazia Israel pecar. Tirou tudo que era pecado primeiro. Aí depois ele confiou no Senhor. Claro, né? Confiança, né, em todo tempo. Mas ele confiou no Senhor. E depois, irmão, o que ele fez? Ele se aproximou do Senhor, ou se achegou ao Senhor. E depois ele obedeceu os seus mandamentos. Então essas 4 coisas elencadas aqui, irmãos, nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida. Desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai se deitar. Tirar tudo que é ruim da nossa vida. Fazer uma reflexão. Todo momento, porque todos os momentos, irmãos, nós estamos, infelizmente, sujeitos a tantas coisas, né? Para desagradar a Deus. Mas em todo momento nós temos que também policiar-nos de buscar o Senhor e tirar a idolatria, né? Não só, irmãos, de coisas, isso, né? Não só de imagens. Não é só isso, né? A idolatria está no coração do homem. A idolatria é o dinheiro, a idolatria é a beleza, a idolatria é a fama, a idolatria é o poder, né? A idolatria é tantas coisas, irmão. Então nós temos ao Filho, né? Nada pode tomar o lugar de Deus. Deus tem que estar no centro, né? E aí, irmãos, depois de tudo isso... Oi, irmão, pode falar? Ah, sim. Glória a Deus, pode glorificar, pode adorar. Não atrapalha não, e se os irmãos quiserem falar, pode falar, viu? A gente interrompe quantas vezes for necessário, porque é enriquecimento, né, para nós, irmãos. E confiar no Senhor Deus de Israel, irmãos, olha, de uma maneira tão forte confiar no Senhor, a ponto do cronista, do cronista aqui, e do escritor aos reis, não sei se tem, né? Mas a ponto dos cronistas aqui dos reis de Israel dizer que antes dele não houve e depois dele não haverá. Então, primeiro de tudo, nos policiar em todo momento, tirar a idolatria do nosso coração e depois, irmãos, confiar no Senhor inteiramente, a ponto das pessoas olharem para nós e dizer, né? Olha como ele confia no Senhor, né? E aí depois, ele se aproximou do Senhor, ou se achegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Então, o que nós temos que fazer para trazer uma reforma para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa cidade, é primeiro de tudo, policiar, tirando tudo isso do nosso coração e desagradar ao Senhor, confiar a Deus inteiramente a nossa vida e se achegar até Ele, se aproximar do Senhor, né? Sem isso, irmãos, nós não vamos conseguir. Precisamos nos aproximar do Senhor, precisamos nos achegar a Deus, precisamos segui-lo. O que é seguir? Nós já estudamos uma lição que diz, né, que a gente até brincou, sabe a brincadeira do siga o mestre? É justamente isso, irmãos, é seguir o mestre, é fazer tudo que o mestre nos ensinou, é viver como o mestre viveu, né? É lembrar daquele livro tão antigo, né? Que eu acredito que a maioria dos irmãos leu, né? O que em seus passos, o que faria Jesus? Então que nós possamos hoje nos lembrar e trazer isso da vida de Ezequias para nós. Confiar no Senhor, tirar os ídolos, se aproximar de Deus e, mais importante ainda, irmãos, obedecer aos mandamentos que o Senhor Deus deu, tá? Então não adianta a gente apenas tirar a idolatria, tirar as coisas ali que nos impedem de adorar a Deus, se nós não obedecemos quando Ele nos manda. Não adianta a gente vir na consagração, no jejum, na oração, nos cultos de segunda a sexta, né, de segunda a domingo, no caso, né? E não obedecer a Deus. Não adianta de nada viver uma vida religiosa, de aparência. Precisamos obedecer a Deus, precisamos seguir a Deus, chegar a Deus, fazer o que Ele realmente quer que nós façamos. Só assim, irmãos, a reforma vai ser possível. Só assim a reforma no nosso coração vai ser possível. Só assim nós vamos protestar contra o pecado. Só assim nós vamos poder levar o Evangelho de Cristo para as pessoas que estão lá fora. Amém? Então, um reinado, um rei, um reformista. É isso que Ezequias foi e é isso que nós devemos seguir. Amém? Até aqui, irmãos? Irmãos, quer falar alguma coisa? A gente pode passar para o segundo subtópico.
Isso é seguir. Isso é conhecer o mestre, né? É saber exatamente. E é isso que Deus quer, que nós o conhecemos, nos aproximamos dele, né? Subtópico 2. A purificação dos lugares sagrados. Com a convocação de Ezequias, os sacerdotes e os levitas se reuniram e se prontificaram a purificar e santificar a casa do Senhor. 2 Crônicas 29, do 3 ao 5. Retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo e restabeleceram o culto, os sacrifícios, conforme a lei de Moisés, 2 Crônicas 29, 18 ao 21. A purificação foi tão completa que no relato do segundo livro de Crônicas, capítulo 29, e versículo 18 e 19, a palavra todos é repetida várias vezes no texto. Nada ficou de fora. Amém? Então, todas as coisas deveriam ser consagradas, né? Os utensílios da casa do Senhor deveriam ser consagrados, purificados, sacerdotes, levitas, que já não estavam desempenhando mais o seu trabalho, porque havia cessado o culto ali, porque os utensílios tinham sido maus, né? E aí chegou o momento de consagrar tudo. Consagrar tudo na casa do Senhor. Todos os utensílios, sacerdotes se separar, fazer ali o ritual da purificação, era necessário. Aí, irmãos, em 2 Crônicas 29, versículo 6, a gente vai encontrar 5 causas pelas quais a purificação precisa ser feita, tá? Então, 5 motivos aqui em 2 Crônicas o cronista nos deu. Primeiro, os nossos pais transgrediram. Ezequias sabia tudo que o seu pai e os seus pais tinham feito. Então, era necessário que eles se arrependessem, que eles buscassem ao Senhor para que a reforma começasse. Depois, eles fizeram o que era mau aos olhos do Senhor, ou seja, eles precisavam olhar para dentro do seu coração e como se diz, se humilhar e dizer, fizemos o que era mau aos olhos do Senhor, sabe? Assumir o erro. Lembra que nós falamos na lição anterior de assumir o erro e assumir as consequências também? Justamente isso, a nação precisava assumir que eles tinham pecado. As nações, não é assim dizer, o meu irmão pecou. Não, lembra de Neemias, quando Neemias fez aquela oração para a reconstrução dos muros? Ele era fiel, irmãos. Mesmo assim, ele disse, eu e meus pais pecaram, né? Então, nós precisamos assumir o erro de uma nação inteira para que Deus possa trazer, irmãos, o perdão, trazer ali o renovo, né? A restauração e começar a reforma. O terceiro motivo que era necessária essa reforma, irmãos, é porque eles tinham deixado o Senhor. Era necessário uma reforma. Por quê? Porque eles tinham deixado o Senhor. Né? Se eles tivessem deixado, não era necessária a reforma. Por que foi necessária a reforma protestante? Porque deixaram o Senhor. Porque deixaram de observar a palavra de Deus. Porque deixaram de observar, né, as ordenanças de Deus. Então, outro motivo que era necessária a purificação, porque eles deixaram o Senhor. O quarto motivo, irmãos, que era necessária a purificação ali, né, deles, porque eles se desviaram de Deus. Eles deixaram a palavra do Senhor, né? Moisés disse, olha, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda para que te vá bem, para que as bênçãos do Senhor vos alcancem no caminho, né? Mas o povo de Judá se desviou. O povo do norte, que foram as 10 tribos, se desviaram primeiro, né? Desde Jeroboão, ele já colocou, vou colocar um bezerro aqui, né? Um lugar de adoração em Dan, em outro em... não lembro? Foi em Dan, em outro lugar ali, para que o povo do norte, né? Os judeus, os hebreus dali, não fossem até Jerusalém adorar, né? Então ele escolheu 2 lugares significativos para que aquela nação não fosse mais para Jerusalém adorar. Ou seja, eles se desviaram da palavra do Senhor. E Judá não foi diferente, ele demorou um pouquinho mais, porque eles estavam dentro da cidade santa, estava ali, né, no lugar de adoração, tinha ali o templo ao seu favor, mas mesmo assim se desviaram da palavra do Senhor. E nós vimos alguns 6, né, nas lições anteriores, que se desviaram da palavra do Senhor. Vemos aquela rainha a ponto de matar os seus filhos e netos para tomar o lugar e ficar ali reinando, né? Então tiveram reis maus em Judá. Muitas vezes a gente ouviu falar que em Judá, né, não só houve reis bons, era semente de Davi. Não, acho que esse povo veio na historinha, né? Houve bons reis e houve bons reis no reinado de Judá, sim. O pai de Ezequias é um exemplo disso, não é verdade? Então, vamos estudar. Então, esse era o quarto motivo, porque eles desviaram ao Senhor. E o quinto motivo, irmãos, eles deram as costas da palavra de Deus. Eles deram as costas à voz de Deus. Eles deram as costas para a lei e os mandamentos do Senhor, né? Eles seguiram após os deuses ali que eles achavam interessantes, de acordo com a necessidade do momento, né? Então, eles deram as costas para Deus, irmãos. Então, é importante, muito importante, nós buscarmos ao Senhor. Vamos ver Filipenses
versículo 15, quem encontrou pode ler, por favor. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Amém? Então, por que é necessária essa purificação? Para ser luz para uma geração perversa, né? Não podemos dar as costas à palavra do Senhor. Todas as vezes que os homens deram as costas à palavra do Senhor, o que aconteceu? Coisas trágicas. Né? Então, que nós possamos hoje, no nosso coração, levar esses 5 motivos. Por que nós precisamos da purificação nos nossos lugares sagrados? Aonde é os nossos lugares sagrados, irmãos? A igreja da Vila Ribeiro? A tenda? É os lugares. Isso, mas onde é o nosso altar que nós temos que sacrificar? Nós somos o altar. Nós estamos aqui sacrificando. Nós precisamos, irmãos, a todo momento estar nos purificando. Então, vamos trazer para nós, irmãos, porque não há intenção da gente dar a lição, teologicamente falando, nós estamos em curso de teologia, né? Nós estamos aqui lendo a letra da Bíblia. Não, irmãos, nós estamos trazendo estudos que vai nos acrescentar a nossa fé, que vai nos ajudar, vai nos ensinar. Então, vamos trazer para nós. A purificação dos lugares sagrados é importante por quê? Por causa dos 5 motivos que eu acabei de mencionar para os irmãos e fechando aqui com a leitura do Bruno, né? Filipenses 2,15. Amém? Tudo bem, irmãos? Irmãos, quer falar alguma coisa? Então vamos para o subtópico 3. Adoração nacional. A fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor. Segundo a Crônicas 29:20. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo Israel. Foi nesse momento de muita comoção que o rei, os seus assessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor. Segundo a Crônicas 29:28-29. Que cenário maravilhoso! Uma nação inteira se prostrando e adorando aquele que é digno de toda honra, glória e louvor. Além de toda a reforma, Ezequias mandou celebrar a festa da Páscoa, que há muito tempo não se via. Segundo a Crônicas 30:1. Todos foram convidados a participar, inclusive os da tribo do norte. Houve grande ajuntamento de pessoas em Jerusalém. Depois, Ezequias, os sacerdotes, os levitas, oraram pela cura e santificação do povo, segundo a Crônicas 30:27. A convocação do rei Ezequias ao povo para a santidade, adoração a Deus e amplas reformas espirituais ocasionou um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Houve um impacto espiritual tão grande que, ao voltar para casa, o povo destruiu as estátuas dos falsos deuses, rompeu com a idolatria e Deus ainda levanta líderes para promover verdadeiras reformas espirituais. Amém? Então é isso. O subtópico 3 nos diz que a adoração, ou seja, o quebrantamento de Ezequias em buscar ao Senhor e levar a reforma, não ficou preso dentro do seu palácio. Não ficou preso ali apenas em Jerusalém. Ele levou para toda a nação e até para os seus irmãos da tribo do norte. Olha que interessante, irmãos, que a gente vai ver na Bíblia também, quando diz, não fala Israel, né? Fala as tribos do norte. Por quê? Porque já não era mais uma nação. Eles já tinham sido levados cativos pelo rei da Assíria, que vai entrar em cena agora no segundo tópico aqui da nossa lição, tá? Mas Ezequias, mesmo assim, sabia das promessas de Deus. Sabia que todas as nações, todas as gerações da tribo dos filhos de Jacó faziam parte da promessa. E ele falou assim, vai lá e chama os meus irmãos. Chama os que restaram da tribo do norte. E é justamente isso que nós devemos fazer, irmãos. Justamente isso. Começamos a reconciliação, começamos a reforma na nossa casa, na nossa vida, na nossa igreja, vamos levar para todos aqueles que estão distantes, para todos aqueles que estão de fora, para todos aqueles que dependem de nós, que precisam dessa reforma no seu coração. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, aquela pessoa está em cima do muro, né? Uma hora cai do lado de cá ou cai do lado de lá, né? Em vez de todos esses comentários. Nós não podemos ser assim, irmãos. Nós temos que pensar, não, uma hora Deus pega ele. Uma hora Deus muda, Deus transforma, Deus trabalha. Eu vou fazer a minha parte, que é de levar a palavra, é de levar a reforma, é de levar o convite. Foi isso que Ezequias falou. Olha, eu sei que o povo do norte, ele foi tão idólatra, eles estavam tão perdidos nos seus pecados, que o cativeiro veio primeiro para eles. Né? Foi lá, destruiu tudo. E ele sabia que Judá precisava dessa reforma.
que Judá precisava dessa restauração, porque, irmãos, a consequência iria vir, né? A consequência de todo pecado veio para a tribo do norte. E ele sabia que ia chegar também para eles. Porque era a palavra do Senhor. Se não andar nos caminhos do Senhor, né? Então Ezequias sabia que um dos motivos, ou o maior motivo da tribo, né, do reino de Israel e das 10 tribos ser levada cativo era a idolatria, era se desviar do Senhor, era, né? Não é verdade? Então Ezequias colocou no seu coração de buscar o Senhor. Amém, irmãos? Aí nós vamos para o segundo tópico. O pessoal se esqueceu. O segundo tópico vai falar sobre Senaqueribe invade Judá. As ameaças de Senaqueribe. O Império Assírio estava em franco crescimento. Ele havia invadido várias nações do Oriente Médio, inclusive Israel, que fora levado para o cativeiro, 2 Reis 18, 11 e 12. As 10 tribos, tá? Agora, Senaqueribe, rei da Assíria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Foi então que resolveu expedir seu poderoso exército para sitiar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias, visto que ele havia se rebelado contra o governo assírio. 2 Crônicas 32, 1. Durante o cerco a Jerusalém, Senaqueribe, por meio de seus oficiais, usou como estratégia intimista a difamação de Ezequias e o afrontamento da grandeza de Deus. 2 Crônicas 32, versículo 10 ao 15. Como seu propósito era abalar a moral do rei e do povo, todas estas injúrias foram pronunciadas em hebraico. Amém? Então aqui, irmãos, nós vemos, claro, irmãos, se a gente for pegar a história, igual eu falei, nós não somos estudando teologia. Então, às vezes os irmãos podem ler aí, os irmãos estudiosos, pode falar, não, a Luana está equivocada, porque demorou um pouquinho ali para o Reino do Norte ainda ser, ser levado cativo. Sim, irmãos, entre um versículo e outro aqui, tem um espaço de 10 anos, tá? Ó, do versículo 12 de 2 Reis, do capítulo 18 para o capítulo 13, tem um espaço de 10 anos, tá bom? Então, só para colocar aqui, que às vezes os irmãos, depois, quem gosta de pegar pontos isolados, vai falar que minha irmã estava errada, né? Então, só para falar, estou falando apanhado geral, tá? Porque tem um salto de um versículo para o outro de 10 anos, tá bom? Então, nós estamos aqui agora em Senaqueribe, tá? Eu sei que os irmãos não tem, mas só para ficar claro, não ficar em dúvida, né, irmão? Que é importante a gente saber. Em Dan, uma estátua ele colocou e outra em Betel. Isso, tá vendo? Então as duas localizações que para o povo não ir adorar Jerusalém na divisão do rei. Amém? A irmã Regina achou ali. Então, irmãos, chegou aqui essas ameaças de Senaqueribe para Ezequias, certo? E aí, a nação da Síria estava, assim, como diz a nossa lição, em franco, crescimento ali, invadindo todas as nações, levando cativo várias nações, levou o povo de Israel e eles tinham essa tática de pegar as nações que eles conquistavam, nós estudamos na lição anterior, e levar para outros lugares, outras nações que eles tinham conquistado, pegar um pouquinho, vamos supor, do estado de São Paulo, eles conquistavam o nosso estado, aí conquistavam o estado de Santa Catarina lá, então eles pegavam um pouquinho nosso, levavam para lá, pegavam o estado de São Paulo, levavam para o Paraná, e assim ia para o Rio de Janeiro, Brasília, sabe, ia misturando os povos. Para quê? Para enfraquecer politicamente, para que eles não se levantassem politicamente, porque eu não ia me juntar com uma pessoa, uma nação que às vezes nem falava a minha língua direito, Nós estamos falando aqui no Brasil, mas lá a gente sabe que, eram muitas línguas. Então, para evitar que eles se reconstituíssem politicamente, o rei da Síria fazia isso, A nação da Síria fazia isso, e também para que não houvesse ali religiosamente um só Deus, que essa era a intenção, de ter vários deuses, E a idolatria ali, como o rei da Síria também, a nação da Síria tinha, tá? Então não era para eles se levantarem politicamente, para que eles vivessem ali religiosamente desconfortáveis, não fosse um só Deus ali. Então, era assim o reinado da Síria. E quando ele chegou, querendo invadir, quando ele chegou, apareceu, o que Ezequias fez, irmãos? Ele fez duas coisas interessantes. Ele não só apenas orou, o irmão sabia, Que ele não apenas só orou, não. Ele trabalhou também. Ele viu que a nação da Síria estava chegando, que estava conquistando todas as nações ali em volta. O que ele fez? Olha, não vamos deixar os nossos poços abertos aí não, para que essa nação chegue e encontre água abundante aí, consigam ficar bem forte para lutar contra a gente. Não vamos fechar esses poços, E ali, irmãos, a gente vê que ele teve uma sabedoria tão grandiosa para a sua época, que até hoje, se fala dele na engenharia, não sei se na arquitetura também, mas principalmente
com rochas, para que viessem as águas limpas, né, que fossem bebíveis, como é que fala? Potáveis, né, para que viesse por baixo ali, canalizaram as águas, para que chegasse até Jerusalém. Porque o que as nações faziam? As nações, elas chegavam ali, né, como é que fala? Rodeavam a terra e não podia entrar nem sair, não tinha como se alimentar, não tinha como fazer nada. Então eles venciam as nações pelo cansaço e também pela guerra, né? Quanto mais cansados, quanto mais necessitados, né? Ali eles invadiam as plantações, queimavam as plantações, então não tinha comida para aquele povo. Então eles acabavam se entregando ou guerreando e assim, por estar muito cansados, acabavam perdendo a guerra, né? Então era assim que as nações da Síria trabalhavam. E Ezequias, sabendo disso, Deus, né, já colocou no coração dele, ó, aí, né, pensa alguma coisa aí. Ele confiava em Deus, ele confiava, irmãos, mas ele fez a parte dele. Ele trabalhou, ele colocou muros também em volta dos muros, né? Então ele trabalhou, ele fez a sua parte, quando ele viu que aquela grandiosa nação estava vindo contra ele, tá? Então isso nos traz exemplo, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos orar, buscar, fazer isso que nós estamos buscando, porque Deus, com certeza, ele faz a parte dele, tá? E a parte dele é aquela que o homem nem precisa fazer nada, irmãos, viu? Assim, eu digo na guerra mesmo, que nós vamos ver aqui no decorrer da lição. Amém? Glória a Deus. Então, o subtópico 2, irmãos, aqui, deixa eu só ver uma coisa que eu marquei. Aqui na parte que fala que eles falaram na mesma língua, né? E o povo, os homens enviados por Ezequias, falou assim, ó, não fale pra gente na língua dos hebreus, fale em aramaico, porque era uma língua que estava sendo falada ali, né? Já por conta do comércio, né? Eles falaram assim, ó, não fala não, porque se o povo ouvir, vai ficar tudo bem tristinho, né? E de repente pode haver um motim aí para que possa se entregar com medo do rei da Síria. Só que aí aquele comandante do rei da Síria, Rabsaque, acho que é assim, irmãos, que fala, Rabsaque, eu vi alguns estudos que falam que esse não é um nome próprio, que é um título de um oficial assírio, né, que significa chefe dos oficiais. Eu não sei, irmão, se era nome próprio dele ou se era o título, tá? Eu achei as duas versões, não sei. Mas o importante é que ele era chamado por Rabsaque. E ele fala assim, não vou falar em aramaico coisa nenhuma, vou falar em hebreu. E ele fala perto dos pulmões, solta os pulmões, né? E anuncia ali aquela ameaça de Senaqueribe para que todo mundo ouvisse. E ainda fala que havia alguns em cima do muro, né? Então é tão interessante essa passagem que fala assim, eles não responderam nada, eles ficaram quietinhos e levaram até o rei Ezequias. Mas, irmãos, eu acredito, a Bíblia não fala, mas eu acredito que houve um grande temor, principalmente naqueles que estavam lá em cima do muro, né? Porque até mesmo para esses oficiais enviados pelo rei Ezequias, quando eles não respondem nada a esse Rabsaque, mas quando eles chegam até Ezequias, o que eles fazem? O que os irmãos leram na leitura? Rasgam as vestes. Eles rasgam as vestes, sinal de tristeza, com aquelas ameaças que Senaqueribe estava dizendo. Então eles chegam até Ezequias e falam assim, olha Ezequias, é assim, o rei falou que não existe Deus, que é tão poderoso que possa destruir, que possa vencê-lo, que o nosso Deus não é nada, que o nosso Deus é igual ao Deus das outras nações, que o Senhor não vale nada, é mais ou menos isso, irmãos, parafraseando, era a ameaça de Senaqueribe. E a ameaça não era contra o rei, propriamente dito. Sim, ele queria difamar o rei, insinuando que o rei estava dando uma falsa esperança para o povo de Judá, que eles iam ser vencidos, era isso que ele estava querendo dizer. Mas, na verdade, a ameaça principal não era contra Ezequias e nem contra Judá, era contra o Deus vivo. Aí a história muda, né, irmãos? Por isso que nós temos que estar pertinho de Deus. Por isso que nós lemos aqui no comentário anterior que nós precisamos chegar a Deus, que nós precisamos confiar em Deus, que nós precisamos seguir a Deus. Porque as ameaças, irmão, não é contra a carne e o sangue, né? É contra as hostes e potestades, né? A maldade. Então, por isso que nós temos que estar perante Deus a todo momento. E essa ameaça não era, irmãos, ali contra Ezequias e contra o reinado de Judá. Não, era contra Deus. O rei da Síria queria, quando ele viu que Ezequias estava ali reconstruindo ali a adoração a Deus, que estava reestruturando o culto a Deus, que estava purificando ali os sacerdotes dos levitas, ele falou, eita, vou ter que fazer alguma coisa, porque agora essa nação ainda, né, apesar de ser apenas algumas tribos ali, gente, em vista do grande império assírio que estava se levantando, eles eram formiguinhas, né? Tanto é que esses homens aqui que vai ameaçar Ezequias, eles até tiram sarro, olha, se o nosso rei, o grande rei da Síria, mandassem cavalos, vocês não teriam cavaleiros para colocar. Olha, irmãos, as ameaças deles, que era real.
eles tinham o Deus dos exércitos, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Amém? E eu e você? As ameaças são grandes, mas nós temos o grande rei dos seis conosco, né? Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Só Deus. Então, ele estava levando o povo a confiar. E aí, Senaqueribe queria desconstruir isso. Queria falar, olha, Ezequias está mentindo para vocês. Não confiem nesse Deus, não. Era isso que ele queria fazer. Amém, irmãos? Então, a nossa visão míope e superficial dos valores, irmãos, eles são contrários aos valores de Deus, né? E aí, só levantando um comentário aqui, que o grande rei Senaqueribe, né? Quando ali os seus oficiais se declaram o grande rei, o sumo, né, rei ali, porque ele tinha conquistado vários reis, né? Ele tinha sim uma aparência, ele tinha uma pompa, ele tinha uma glória ali diante dos reis, mas era simplesmente, irmãos, momentâneo, né? Era passageira, a Síria veio e foi, né? Acabou, né? Então, assim, nós até hoje, irmãos, nós temos isso. Nós olhamos grandes homens, né? Que fizeram grandes projetos, mas às vezes a gente não vê como que eles vão chegar ao fim. Aí um dos comentaristas da lição que eu estava pesquisando, eles falou assim, gente, há 100 anos atrás, vamos pegar 1923, aí ele deu alguns exemplos, né? Se a gente lembra quem que era o presidente da maior siderúrgica do mundo, há 100 anos atrás. Eu nem imagino, né? Aí ele falou aqui, né? Charles, não sei falar esse nome, irmãos, SCHWA, não sei falar, Charles alguma coisa. Ele foi o presidente da maior siderúrgica do mundo há 100 anos atrás, era o top, né, ali desse mundo empresarial, mas ele morreu sem $1 no bolso, tá? Aí depois ele pergunta quem que era o presidente da maior empresa de petróleo há 100 anos atrás. Aí ele responde, era Ronald Robson. Ele morreu louco, irmãos, no hospício, né? Então, não adianta nada ter riqueza, ter fama, ter poder, se não tiver Deus, se não tiver a vida transformada, se não for reformado pelo Espírito Santo. Daqui 100 anos, é isso que nós vamos ver. Vai estar alguém aqui falando dessas pessoas. Daqui 100 anos, se Jesus não voltar, quem sabe, vão estar falando de homens que nós vemos hoje, que estão lá no alto, né? Que a gente nós amou, né? Que lá na frente, alguém vai estar falando da queda dele, se Jesus não voltar, né, irmãos? Nós esperamos a volta dele para hoje. Quem era o presidente da Bolsa de Valores de Nova York há 100 anos atrás? Richard Whitney. E ele foi preso, ficou muito tempo preso e só foi solto para morrer na sua casa, por piedade. O que adiantou, irmãos? Tanto de dinheiro, né, da Bolsa de Valores. Ficou preso um montão e morreu. E saiu só para morrer. Quem foi o maior comerciante de trigo há 100 anos atrás? Arthur Putten. Ele morreu longe do seu país, exilado e sem nenhum real, né, na linguagem de hoje, no bolso. Tá? Então, há 100 anos atrás. Quem foi o maior corretor da Bolsa de Wall Street? Que foi chamado de o astro de Wall Street, né, da Bolsa de Valores. Livermore. Ele cometeu suicídio. O maior corretor da Bolsa de Valores dessa época, chamado astro de Wall Street, cometeu suicídio. Né? Olha, irmãos, que tristeza. Há 100 anos apenas atrás. Então, essa pompa que o rei da Síria levou pelos seus oficiais, dizendo que ele era o grande rei, o rei dos reis ali daquelas nações, de nada serviria daqui a um tempo, porque a gente vê a queda dele. Nós vamos estudar aqui, na nossa lição, a gente vai ver a queda dele. Então, que hoje nós possamos tirar isso do nosso coração, né? Que essas são 3 ofertas que Satanás trabalha, né? O inimigo de nossas almas traz para nós, que é a riqueza, a fama e o prazer. E nada disso, irmãos, vai nos levar para o céu, né? Nada disso vai nos aproximar de Deus. Nada disso vai nos levar a seguir a Deus, certo? Então, são 3 armas que o inimigo usa poderosamente contra o ser humano. A riqueza, a fama e o prazer. Então, que hoje nós possamos ter uma reforma no nosso coração e que a gente venha lutar contra essas 3 ofertas de Satanás. Lembrando, irmãos, que nada é ruim, né? Quando Deus coloca na nossa vida dentro de um equilíbrio. Tudo que é demais, que é ruim, tá? A riqueza, você ser rico, não é ruim. O que é ruim? Você deixar a riqueza ser o seu ídolo. Deixar o dinheiro ser o seu ídolo, tá? Então, é nesse sentido que eu digo que são ofertas de Satanás, amém? Só um minuto, você vai ser... Quando ele estava no seu alvo das confissões, ele tinha um exército de mais de 500 mil
do homem, que foi invadir a Rússia, ele mandou uma mensagem para Israel da Rússia, e Israel ali mandou uma resposta para ele, né? O homem propõe, Deus dispõe. E ele mandou uma resposta para o Israel, né? Então, eu proponho e eu disponho. E aí ele bateu, foi invadir a Rússia. Naquele ano, houve um inverno como nunca se houve na história, tão terrível, que ele ficou aprisionado em uma certa região e não podia avançar, se armamento do seu nome, devido ao frio tão intenso que estava. E como ele, até mesmo ele tinha essa estimativa do inverno, mas ele tinha o tempo cronometrado daquilo que ele calculava, seguindo o segmento normal. E naquele ano passou o tempo cronometrado dele, o inverno prosseguiu e foi terrível, a ponto de ele ter que desistir e voltar para trás, e não teve como avançar. Aí ele começou a derrocar o Napoleão. No final, acabou morrendo exilado aí de Santa Helena da Inglaterra, e conseguiu exilar para poder. É a prepotência do homem. Prepotência do homem. Pode falar, Marisa. O diabo ele ofereceu até para Jesus tudo isso, né? É. Ofereceu comida. Não pode ficar com fome, não. Tem comer à vontade, não pode ficar com fome. A barriga do povo, né? Ofereceu dinheiro, ofereceu o mundo. Tudo te darei se me prostrar e me adorar. Então ele dá. Quer dinheiro? Satanás aí. Quer comer bastante? Bom também. Mas no final, é isso aí. Valeu de alguma coisa? Né? Então fica aqui, irmãos, esse exemplo para que a gente possa meditar, né, e não seguir. Amém? Seguiu? Aí vamos para o segundo subtópico, o temor do rei Ezequias. As ameaças dos assírios pasmaram Ezequias e o medo se espalhou por toda a corte de Judá. 2 Reis 18, 37, capítulo 19, versículo 1. O que levou o rei a consultar o profeta Isaías, Isaías 37, do 1 ao 7. E a palavra dele foi de vitória para o povo de Deus. Aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo da ausência de problemas e enfrentamentos. Entretanto, a mão protetora do Altíssimo nunca deixa o seu povo desamparado. Amém? Glória a Deus. Então, a obediência a Deus, irmãos, olha, não é ausência de problemas e nem de enfrentamentos. Não é. Mas que Deus vai estar conosco e não vai nos deixar desamparados. É isso que ele fez com Ezequias, né? O problema veio, a dificuldade veio, mas ele não desamparou o rei, ele não desamparou a nação de Israel. Então, ele fala para nós também, em João 16, versículo 33, pode abrir aí, irmão, enquanto isso, que vai falar sobre essa parte, né? Então, esqueci, irmãos, que eu ia falar agora. Leia aí pra mim, irmão, João 16, 33, que vai falar sobre essa parte aqui da obediência a Deus não ser sinônimo de ausência de problemas, né? Que Deus não falou que vai nos livrar disso. Pode ler, me ajuda. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Então é uma certeza. Nós teremos aflições, teremos problemas, teremos dificuldades. Mas nós nos achegamos perto de Jesus, o que ele diz? Eu venci o mundo. E se nós nos achegarmos perto dele, seguirmos o seu exemplo, seguirmos, né, o que ele fez para vencer, nós também vamos vencer. Ou seja, obedecer a Deus, seguir os seus mandamentos, buscar a Deus, orar a Deus, esperar a resposta de Deus, né, seguir o Mestre, nós vamos ser vitoriosos em todos os nossos problemas. E foi justamente isso que o rei Ezequias fez. Aí nós vamos ver no terceiro subtópico aqui, que nós estamos atrasados, né, já 10 horas. A oração do rei e o livramento do Senhor. A oração confiante de Ezequias, uma das mais belas orações, né, irmãos? Foi a oração de Ezequias. Para intensificar ainda mais a sua estratégia do medo, o rei assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias, segundo a Crônicas 32, 17. A mensagem exigia a rendição de Jerusalém, mas o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e orou fervorosamente. Isaías 37, 14 ao 20. Nessa oração, Ezequias agradeceu a Deus e declarou a sua soberania sobre tudo e todos. E apresentando as afrontas de Senaqueribe, pediu ao Eterno que livrasse daquele ímpio. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Né? Então, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, das ameaças do rei da Síria, das cartas, olha que ousadia, né? Não bastou ele mandar ali avisar que falar ali na língua do próprio povo, gritar para que o povo, né, fizesse ali uma guerra mesmo e se rebelasse contra o rei e se entregasse para o rei da Síria. Não satisfeito, ele enviou as cartas, né? Vai lá e leva essas cartas para esse reizinho aí, né? Então, precisa dizer
cresci diminuindo. Deus aperfeiçoou. Cresci diminuindo. É justamente isso, irmãos. Nós crescemos diminuindo. Como isso, irmão? Diminuindo na presença do Senhor, dizendo que Ele é o grande. Importa que Ele cresça e eu diminua. Não é assim que está na palavra do Senhor. E foi justamente isso que Ezequias fez. Ele não cresceu, ele não se achou o bambambam da história. Ele foi em quem podia dar o livramento para ele, né? Aí até a campanha que os irmãos fizeram das cartas, né, para Deus, nos remete a isso. Ezequias pegou e apresentou essas cartas de ameaça para Deus. Olha, Senhor, olha aqui o que ele está falando, olha aqui o que está acontecendo. Não é contra mim, não é contra Judá, é contra o Senhor que ele está ameaçando, é o Senhor que ele está desvalorizando, né? E assim, irmãos, nós podemos tomar para nós nas nossas vidas. O inimigo, ele não nos ameaça, ele ameaça Deus, ele quer que nós percamos, porque ele sabe que se nós estivermos perdendo, se nós estivermos na mão dele, se nós estivermos fazendo as coisas que agradam a ele, o céu está perdendo, né? O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário por nós está ali sendo derramado à toa, né? Só para vocês não se entenderem. Claro que não é, mas estou dizendo. O inimigo é isso que ele quer, é nos afastar de Deus, é nos amedrontar, é não deixar de chegar aos pés do Senhor. E Ezequias fez ao contrário, falou, não vou me amedrontar, está aqui, Senhor, te apresento a ti o meu problema. E é isso que nós temos que fazer também, apresentar o nosso problema para aquele que pode resolver. Ele não podia resolver, era apenas 2 tribos, né? E aí até o rei tira sarro dele e fala assim, você vai fazer junção com o Egito? Aquela cana quebrada que se você pegar vai furar a tua mão? Você tira sarro dele, né? Mas aí, irmãos, Ezequias não confiou no Egito, Ezequias não confiou na sua força, não confiou na sua inteligência ali, né? Não, ele se confiou em Deus, se chegou a Deus, tá? E trouxe essa grande vitória ali para a nação, amém? Buscando ao Senhor. Aí o segundo subtópico, Deus conforta o rei. Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que estava com ele. O Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe. Isaías 37, 6, 7, 21 e 22. Aquele ímpio havia afrontado e blasfemado o verdadeiro e único Deus. Naquela mesma noite em que Ezequias usasse qualquer arma, o Senhor dos exércitos lhe deu livramento. Um anjo do Senhor foi enviado por Deus e matou de uma só vez 185 mil assírios, segundo a Reis 19:35. O fim de Senaqueribe foi, então, não poderia ser mais trágico. Foi assassinado pelos seus próprios filhos, segundo a Crônicas 32:21. Olha a resposta de Deus, irmãos. Ezequias foi lá e fez aquela oração, apresentou as cartas para Deus, né? Apresentou aquela ameaça para Deus e Deus respondeu a ele e falou assim, acalma, sabe, querido? Acalma. Não vou nem tentar cantar, né? O que aconteceu? Pera aí, fica tranquilo. Falou assim, vai lá e mata os soldados que estão lá. Um anjo, né? Só um. Não foi uma centena, não foi uma legião, não foi um miríade de anjos, não, irmão. Foi um anjo e matou 185 mil soldados, né? E ali desbarateou assim a mente de Senaqueribe, que ele ficou meio, né, atordoado das ideias, voltou para sua terra, foi no templo do seu Deus, e aí o que aconteceu? Os próprios filhos o mataram, irmãos. Olha que coisa triste, né? Esse foi o fim do grande rei da Síria. Esse foi o grande fim, né, do todo-poderoso rei da Síria, que não tinha Deus contra ele, não tinha ninguém que pudesse ajudar das mãos dele. Olha o fim dele. Um anjo apenas matou ali todo o seu exército, desbaratinou a mente dele ali, voltou para sua terra e os próprios filhos, irmãos, mataram ele. Olha a tristeza de um grande rei. Para ser um grande rei, irmãos, precisa ser súdito do rei dos reis. Precisa ter o rei dos reis no seu coração. E Ezequias tinha isso, eu e você tem isso. Então imagine, irmãos, a força que nós temos, o poder que nós temos nas nossas mãos, o poder da oração. Ezequias venceu porque ele foi, orou, buscou o Senhor, colocou os seus joelhos, o seu rosto no pó, rasgou suas vestes, e Deus ouviu a sua oração e mandou a resposta, um anjo apenas, para destruir aquela nação, né, e desbaratinar toda a mente do rei de Senaqueribe, irmãos. E ali o reinado ser vitorioso. E além de tudo isso, irmãos, Ezequias ali fez essa grande reforma, né? Trouxe a verdadeira adoração ali de volta para o povo de Judá. Apesar de depois, na lição que vem, nós vamos estudar e a gente vai ver que, né, infelizmente eles voltaram de novo para errando, né, pecando e buscando outros deuses. Mas é isso, irmãos. E eu só queria trazer um exemplo aqui de um grande homem de Deus, um missionário, um pastor, George Miller, irmãos. Ele, falando sobre isso, sobre a oração, né? Era um homem que adorava
E eu achei tão lindo isso que ele fez, que eu quis trazer aqui para os irmãos, né? Dois momentos da vida dele. Um que ele estava orando ali na sua casa. George Miller, irmãos, ele foi um missionário que cuidou dos órfãos. Ele fez 5 orfanatos e cuidou na sua vida, né? Em vida, mais de 10.000 crianças órfãs, né? Sem ter real, não era real, é outra palavra, xilingue. Você lembra? Tá vendo? Era uma outra moeda lá que tem no livro, sem ter um salário fixo, sem ter uma ajuda de uma outra igreja. Não, irmãos, ele cuidava desses 5 orfanatos apenas confiando na providência de Deus. E quando uma das suas ajudantes auxiliares ali falou para ele, olha, nós não temos comida, precisamos pedir ajuda, ele disse assim para ela, a minha aliança é com Deus. E foi e orou. E a oração dele, irmãos, tinha uma frase só. Na bibliografia dele dizia assim, Deus dos órfãos, há falta de pão. Em nome de Jesus, amém. E aí Deus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso. Ele é Deus dos órfãos, não é? E ele tinha tanta, como é que fala assim, sintonia com Deus, ele estava tão próximo de Deus, que Deus falou assim, o órfão tem falta de pão? Pera aí. Irmãos, não deu meia hora, chegou 3 carroças na frente do orfanato, com pão tudo quentinho. Aí todo mundo saiu lá desesperado, né, meu filho? Esse negócio de pão, né? Aí os donos ali da carroça falaram assim, é o seguinte, nós fomos levar para o palácio esses pães, mas eles não quiseram porque só passou um pouquinho, ficou do gosto do palácio. E aí eu tô trazendo aqui para fora. Pão quentinho, irmãos, para 1.000 crianças que não tinham o que comer naquele dia, Deus enviou pão quentinho por causa de uma oração. Deus, o Senhor é o Pai dos órfãos e há falta de pão. Olha, irmãos, oração simples. Mas ele tinha crédito com Deus porque ele orava muitas horas. E o outro momento que eu queria trazer para os irmãos da vida de George Miller foi um momento que ele estava orando, buscando ao Senhor, e a rainha ali eu acho que é da Inglaterra também, se eu não me engano, né? Eu não marquei aqui, mas acho que é da Inglaterra. Chegou na casa, está na biografia dele, tá, irmãos? Está no livro Heróis da Fé, até que foi editado pela CBAD também. Chegou na casa dele e ali a auxiliar, né? Na casa não, num dos orfanatos que ele morava junto, chegou lá e foi falar para ele que a rainha estava lá querendo falar com ele. Aí o que George Miller falou? Fala para ela guardar um pouco, porque eu estou em audiência com o rei dos reis. Glória a Deus, irmãos. É por isso que Deus respondia a oração daquele homem. Porque ele estava sempre em audiência com o rei dos reis. E nós também precisamos sempre estar em audiência com o rei dos reis. Ezequias teve audiência com o rei dos reis. E ali, irmãos, ele foi propulsor daquela grande reforma, né? Ali foi, se eu não me engano, a penúltima reforma de Israel, né? Que depois vem Josias fazendo ali a última reforma. Mas foi uma reforma significativa para aquela nação. Então, que Deus abençoe os irmãos poderosamente. Amém? Vou passar para você a ensinar. Aleluia. Salve, irmãos, Senhor. Graças a Deus. São maravilhosas. E não é essa não. Todas essas que são, eles me dão uma graça tremenda, uma unção fenomenal. Ela tem uma dedicação. Por isso envolve a dedicação, né? Ela busca para poder realmente apresentar aqui com excelência. Que Deus está nos abençoando. E nós sabemos que por trás de tudo isso aí, nós temos Deus que está assistindo, abençoando, mas também nós temos muito Deus que está por trás de tudo isso. Certo? Eu sempre costumo dizer, se você quer parar o trem, você tem que parar o quê? Né? Parar o trem, o que tem que fazer? A locomotiva. Ela está conduzindo os demais vagões, né? Você tem que parar ela. E todo aquele que está na frente, na obra do Senhor, ele tem que ter essa consciência de que ele realmente vai enfrentar uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual nós só vamos vencer mesmo através de oração. Né? Nós vemos que a oração, ora e ação. E a Bíblia de Israel, a Bíblia fala no sentido de nós vigiarmos e orarmos. Vigiarmos, estarmos atentos à situação, e aí a oração, então nós vamos ali. Ezequiel, ele viu ali toda a situação, recebeu toda a graça. Carta interessada a ele, mas na leitura do conteúdo, ele entendeu. E ali o Senaqueribe estava realmente tentando tirar a sua fé, porque a confiança dele que ele estava tentando transmitir para o povo era exatamente confiar em Deus, esperar em Deus. E isso, quando ele entendeu, ele dirigiu a carta para o seu celular. Então, assim, dá uma olhada nisso aqui. Essa fonte, obviamente, não é para mim.
Não, de maneira nenhuma. Está afrontando ao Senhor. Né? E aí, dentro dessa realidade, Deus automaticamente vai dar uma confiança humana nenhuma. Se é eu que estou sendo afrontado, deixa que eu vou cuidar do caso. Né? E aí um anjo só foi suficiente para destruir o exército 185 Oh, glória a mil. Deus. Aleluia. Isso significa quase 2 populações de Assis. Né? Então, muita gente, era muito homens preparados para guerrear, não era qualquer um, homem cheio de estratégia, homem comandante que conhecia, que entendia, e que natural para o rei da Síria, né? Não era assim, uma coisa tão anormal, porque veja bem, você acaba de destruir um reino de 10 tribos. 10 tribos, né? 10 tribos. E agora para enfrentar uma de 2 tribos e ser afrontado, obviamente que o ego do homem ele vai crescer mesmo, né? Imagina, jamais ele vai passar desapercebido. Não, quem é você? Quem você pensa que é? Rapaz, acabou de ver o exemplo aí, 10 tribos lá, não fosse agora 2 tribos. Esse rei, você queria me afrontar? Mas irmãos, mas aquele que confia em Deus, em momento algum ele será desamparado. Deus, ele é fiel. Amém? E nós estamos observando, vivendo agora aqui, irmãos, por exemplo, que é retrato da igreja primitiva. Retrato da igreja não muito distante do nosso alcance, né? Temos pessoas em nosso meio que viveu tudo isso aqui que nós estamos vendo aqui. E hoje nós não vemos mais isso, né? Nos nossos dias. E obviamente que aí então nós seremos enfraquecidos na ação de Deus na nossa vida. Por quê? Acima de tudo, Deus tem que estar em primeiro lugar. Mas o que nós observamos no nosso tempo, em primeiro lugar está o eu. Nós. Aqui que nós desejamos, aqui que nós almejamos, né? As nossas fraquezas, nada em primeiro lugar, e ser Deus assumido o primeiro ponto na nossa vida. Né? Mas Deus continua nos abençoando e nós temos a promessa de que Deus, né, vai estar reavivando a sua igreja, o seu povo, e vamos buscar por isso acreditar que realmente não seja simplesmente profecias humanas, mas que seja profecias reveladas por Deus para nós, mostrando que Ele quer fazer coisas maravilhosas em nossas vidas. Amém? Irmão, a conclusão, a lição que aprendemos nesta história é que ninguém pode afrontar e zombar do Todo-Poderoso e ficar impune. O reinado de Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Judá, pois ele foi temente ao Senhor e confiou nele nos momentos mais difíceis de seu reinado. Ezequias nos deixou uma grande lição. Deus sempre ouve os sinceros de coração e confia nele, mesmo diante do medo e da insegurança. Nós tenhamos isso em nossa mente. Deus, Ele é aquele que trabalha por todo aquele que nele espera. A Bíblia diz que Deus trabalha por todo aquele que nele espera. Em quem nós estamos esperando? Agora, esse esperar no Senhor sempre também requer de nós uma entrega total. Amém? Deus continue nos abençoando.